Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Eu quero ler desde o versículo 13, para que nos situemos, embora nossas considerações serão genuinamente a partir do versículo 15. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Gostaria que os irmãos lessem comigo esse versículo 15 até a primeira expressão, pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, com a Tua palavra diante de nós, mas necessitados, como sempre, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, a fim de que entendamos, a fim de que recebamos a Tua palavra como ela é, palavra de Deus, e, de fato, aguardemos que haja em nós uma prática que seja em harmonia com a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Diante da exposição das importantíssimas coisas contidas nesses versos 13 e 14, vemos, na verdade, a partir desse verso 15, mais uma atitude do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, e isso com vistas a que seus discípulos não fossem tragados por aqueles a quem ele aqui denomina de falsos profetas. Daí que seu apelo é no sentido de que os discípulos ficassem atentos diante dos perigosos inimigos da verdade sobre tudo. Então, nesta noite, queremos olhar para esses versículos lidos e atentar para algumas solenes verdades apontadas pelo Senhor como advertência com respeito ao progresso do crente no caminho. Isso é uma expressão de um homem de Deus. E, de fato, o crente é alguém que entrou pela porta estreita e ele está no caminho apertado, que é tão estreito quanto o caminho. A porta, o caminho é tão estreito quanto a porta. E o crente é alguém que está nesse caminho. E por causa disso,
ele é alvo das investidas daqueles a quem o Senhor aqui denomina de falsos profetas. Então, é nossa intenção, basicamente, considerarmos 3 verdades com suas subdivisões, evidentemente, em alguns casos, e, por fim, verificarmos uma última questão que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus, diametralmente oposta a esses homens aqui descritos. Em primeiro lugar, portanto, aqui temos nosso Senhor tratando de identificar os inimigos da verdade. Quem são eles? São os falsos profetas. São os pseudos. Exatamente uma palavra muito utilizada nas Escrituras. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos. São os impostores. Ora, considerando que o profeta é alguém que fala aos homens da parte do Senhor Deus, diferentemente, os falsos profetas são os impostores, são os desautorizados que buscam conquistar o povo do Senhor utilizando-se de palavras e pensamentos próprios, como se fossem palavra do Senhor. E esses são semelhantes em caráter àqueles que ficaram conhecidos no Antigo Testamento nos dias dos verdadeiros profetas. Esses, nos dias do Senhor Jesus Cristo, foram identificados, e tudo indica que o Senhor tinha eles em mente, os escribas, os fariseus, os falsos, portanto, aqueles hipócritas a quem o Senhor Jesus identificou. Esses são os mesmos pseudos apóstolos, como eu acabei de dizer, ou falsos mestres, identificados e combatidos pelos apóstolos do Senhor. Quando nós encontramos o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, ou seja, dos obreiros da circuncisão. Nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo que no meio do povo haveria de surgir exatamente falsos profetas como antigamente. Estes também continuam sua obra de falsidade nos dias de hoje, através dos falsos pastores, os quais procuram enganar os incautos, como veremos adiante. Esses que eu falo por último, que nos interessa muito acerca deles, são aqueles que o apóstolo Paulo já identificou em Atos capítulo 20. E ele fala ali para a sua época, mas tem a ver com os nossos dias. Eu peço que os irmãos olhem, por favor, Atos capítulo 20. Eis o que está escrito pelo apóstolo no verso 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja como é a mesma linguagem do Senhor, porque é o mesmo comportamento, a mesma atitude do Senhor, a do apóstolo Paulo, quando ele diz no verso 31, portanto, vigiai, que é a palavra que o Senhor Jesus utilizou. Então, em certo sentido, temos aqui a identificação desses tais. Em segundo lugar, nosso Senhor ordenou cautela, o cuidado da parte dos seus próprios discípulos, dando-lhes em seguida boas razões para tal atitude, ou seja, de cuidado.
Ele diz: acautelai-vos. Essa é uma palavra muito utilizada nas Escrituras, do Novo Testamento especialmente. O significado disso, literalmente falando, é: mantenham suas mentes afastadas de, longe de, exatamente, de os falsos. Então vejam que a própria definição da palavra que o Senhor usa aqui, ao dizer guardai-vos ou acautelai-vos, ela já nos indica que o fundamental para nós é que a nossa mente esteja guardada. O que o Senhor diz aqui é algo parecido com o que ele disse aos seus discípulos no outro lugar, no capítulo 13, salvo engano, de Mateus, quando ele diz: guardai-vos do fermento dos fariseus, dos escribas e fariseus. E naquela ocasião os discípulos imaginavam que ele estava fazendo uma reprimenda porque eles haviam esquecido o pão. E ele disse: não é pão que eu estou falando, eles entenderam, da doutrina dos fariseus. Então, meus irmãos, isso é uma chamada séria, porque alguns dentre vocês acham que já chegou a um estágio em que não tem nenhum problema, podem ouvir o que quiserem ouvir, quando o Senhor Jesus disse: afastem-se dele, ou deles. Quando o Senhor Jesus está falando aos seus apóstolos, qual de nós tem a maturidade, tem a capacidade, tem como se comparar a um apóstolo do Senhor no sentido de entendimento? Mas é exatamente para eles que o Senhor aqui diz, em primeira instância: acautelai-vos, guardem a mente de vocês, mantenham-nas afastadas dos falsos. E então nós perguntamos: por quê? Por que o Senhor diz isso? Por que devemos manter a mente afastada desses homens? Uma vez identificando-os, nós precisamos ter toda a cautela. Por quê? Eis algumas razões. Antes de tudo, tal cautela tem como razão o que foi dito como sumário do ensino do Senhor e aplicação nos versos 13 e 14. O que foi dito lá? Leiam de novo, por gentileza. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nesses versículos nós já vimos que o Senhor Jesus faz aqui um caloroso, solene e amoroso apelo, no sentido de que os seus discípulos tomem uma atitude, que os seus discípulos, como os ouvimos ontem mais uma vez, eles entendam que há necessidade de pôr em prática, de ação, de atitude. Nós vimos ainda nesses versos que o Senhor apresentou suas razões negativas e também positivas para que seus discípulos entrassem por essa porta estreita. Nós sabemos, meus irmãos, que o fato de olharmos e vermos as facilidades do mundo, isso se constitui numa cilada para nós, porque é fácil, tem a ver conosco mesmo, tem a ver com as nossas inclinações naturais, de maneira que quantos não querem ficar ricos? Quantos não querem ser, como tenham falado, estrelas? Quantos não querem viver a sua vida de forma muito suave? E o Senhor diz: entrai pela
porta estreita. Pelo caminho apertado vocês devem prosseguir, porque é difícil. A vida cristã não pode ser diferente. A primeira razão, portanto, é o que foi dito. Assim, meus irmãos, ao falar desta maneira, nosso Senhor colocou diante dos seus discípulos apenas essas duas possíveis alternativas, ou seja, ou porta estreita ou porta larga, ou caminho apertado ou caminho amplo, ou vida ou morte, perdição ou morte, ou vida. Ele não apresentou outra alternativa. Não há, como vimos ontem, uma neutralidade, ou está no caminho ou não está. Mas se não está no caminho estreito, certamente está no caminho largo, espaçoso. No entanto, o Senhor sabia, por isso ele apressou-se ao dizer logo em seguida: acautelai-vos. O que é que ele sabia e se apressou para fazer? Que logo, logo apareceriam aqueles que não hesitariam ou não hesitarão em apresentar de forma muito sutil o que eles chamam de caminho do equilíbrio. Nem 8, nem 80. Caminho do equilíbrio, que eu poderia chamar de uma terceira alternativa. Irmãos, nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que os extremos não são bons, mas aqui o Senhor disse que não há meio termo, não há equilíbrio. Então, o que foi dito é uma razão para nós nos guardarmos deles. Irmãos, eu queria que nós imaginássemos o seguinte: nós hoje somos cerca de, ao todo, eu diria, congregando-se conosco, cerca de 400 pessoas. Mas eu tenho observado o seguinte, que no dia em que todas essas pessoas de fato resolverem vir à igreja, não tem vaga, não tem. Onde elas andam? Alguns gostam de dar umas fugidinhas para ir à igreja tal. E o que me impressiona é que esses tais não percebem a diferença, porque chegam ao ponto de dizer: não, é um estilozinho diferente. Não percebem, estão cegos. Porque a diferença é muito grande. Sabe o que é? Esses dentre vocês que saem por aí, principalmente os jovens, eu penso que eu não sei das coisas. Principalmente os jovens que vão por aí, não vou dizer nome não, porque não quero dizer agora, não. Vão por aí de vez em quando. Eles estão atrás de uma terceira via que não existe. Mas os falsos dizem que existe, sim. A segunda razão para se ter cautela com relação a esses falsos diz respeito ao fato de que tais profetas não parecem ser falsos. Esse é o elemento terrível. Porque o Senhor disse, eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Esse é um elemento
perigosíssimo. Então, como eles vêm vestidos de ovelhas, eles são sempre gentis, camaradas, amigos, simpáticos. São sempre assim. Você não vai ver um falso profeta não sendo simpático. Eles atraem, é impressionante como eles são simpáticos. Negativamente falando, eles não são agressivos, sua mensagem nunca agride aos seus ouvintes. Não agridem. Ao contrário, eles usam sempre palavras suaves de bajulação. Abra, por favor, em Romanos capítulo 16. Veja o que o Senhor diz através do apóstolo Paulo. Eu estou querendo mostrar a questão da linguagem de bajulação. Ele diz, verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E aqui está uma característica que também pertence aos falsos profetas. Ele diz, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, ou seja, dos ingênuos, daqueles que são crédulos, com suaves palavras. Jeremias diz que eles curam superficialmente a ferida de meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então vocês veem realmente, irmãos, como eles agradam. Esse elemento de disfarce, portanto, é terrível. E por eles não contrariarem os seus ouvintes, estes os louvam. Eles impressionam. Além disso, como eles vêm vestidos de ovelhas, eles usam a Bíblia e pregam com a Bíblia, dando a entender que são verdadeiros. Talvez esse seja o elemento mais sutil de todos. Isto é, o manuseio que eles fazem da Bíblia. Irmãos, isso é antigo. O manuseio da Escritura para benefício próprio, para enganar os incautos, é antigo. Satanás sabe o que é isso. Ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, em pão, porque está escrito. Eles mostram a Bíblia. Eles são, vamos compará-los ao que diz 2 Coríntios capítulo 11, verso 12, está escrito, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Versículo 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,
transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, Satanás, se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, de fato, o que eles dizem tem uma força persuasiva impressionante. Impressionante. É de assustar. Se vocês abrirem 2 Pedro, capítulo 2, é de assustar. O apóstolo fala nos 3 primeiros versículos, eu vou ler até a primeira parte do 3º versículo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, olha o elemento da sutileza, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Irmãos, vejam como, de fato, dá para nós nos assustarmos. Eles conseguem fazer com que aqueles que professam a fé no Senhor o reneguem. Eu, desde que comecei a ver que homens como no antigo, não tanto longe, passado longe, como Jim Jones, que conseguiu enganar-se e enganar toda uma congregação a ponto de cometerem suicídio coletivo. É de nós nos assustarmos. É para nós gritarmos, Senhor, misericórdia. Quando eu lembro, irmãos, Barnabé, um homem de Deus, um homem que a própria Escritura disse que era um homem bom, cheio de fé. Esse homem foi persuadido, quase completamente persuadido pela argumentação do apóstolo Pedro, no sentido não de argumentação, mas de atitude, porque estavam se afastando dos gentios que eram crentes, porque eles eram judeus, e o apóstolo Paulo teve que resistir face a face o apóstolo Pedro pela sua falha, grande falha. De novo eu digo, irmãos, principalmente jovens, presta atenção, não imaginem vocês que vocês são bons de cabeça, porque vocês não são. Ninguém é bom de cabeça o suficiente para dizer, estou livre do fermento dos fariseus. Assim, meus irmãos, a segunda razão para termos cuidado com os falsos profetas está na sutileza que eles apresentam, uma vez que eles se apresentam como... Interessante que o verbo apresentar é aquele que nós estudamos hoje de manhã, é o visitar. Eles visitam com uma sutileza impressionante o povo de Deus. Portanto, tanto no seu modo de se conduzir, como no seu modo de falar, há sutileza.
Há porém mais uma razão para termos cautela com esses tais. Ou seja, cuidado para com os falsos profetas. E essa razão diz respeito ao que eles são de verdade. O que eles são de verdade? O Senhor disse, mas por dentro são lobos, roubadores. Lobos. Os lobos por si só atacam, tomam e matam sua presa sem misericórdia. A expressão usada aqui para devoradores ou roubadores enfatiza a cobiça e crueldade próprias desses homens. Irmãos, eu fico imaginando o seguinte: há casos e tantos casos contados de alguns obreiros, por exemplo, da Universal. Tem coragem de arrancar das pessoas tudo que elas têm, do ponto de vista material. A pergunta é como essas pessoas caem na falácia deles. Não digamos, irmãos, estamos livres disso, porque senão o Senhor não dizia, acautelai-vos dos falsos profetas. Porque a igreja de Cristo em toda época deve estar em guarda contra quem distorce a palavra do Senhor Deus para proveito próprio. Quem dera que todos saíssemos daqui nesta noite, convencidos pelo Espírito do Senhor dessa necessidade de termos cuidado. E sabe quando é que eu vou dizer que isso aconteceu? Quando nós estivermos no caminho apertado, dizendo, este é o caminho que eu quero, porque é o caminho que o Senhor me trouxe a mim, esse é o que vai me levar ao bem-estar da minha alma sempre. Em terceiro lugar, vejamos o que devemos fazer em termos de cuidado contra esses tais profetas. O Senhor disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Por meio dessas palavras, estejamos certos de que é possível reconhecê-los. Como? Temos que atentar para algumas coisas. Primeiramente, temos que atentar para o que eles dizem. Temos que observar isso. Temos que tentar ver maior indício ou vestígio do erro deles. Porque esses indícios, eles estão exatamente no que eles ensinam. Não é no comportamento, não necessariamente no comportamento. No comportamento é difícil. A não ser que você conviva com ele, é muito difícil no comportamento. Mas nós temos que observar o que eles ensinam. E vamos ver o que eles deixam de ensinar. Irmãos, uma coisa que vocês atentem, eles pregam ou eles buscam pregar o que o povo gosta ou deseja ouvir. É impressionante isso. Paulo já advertia a próprio Timóteo
dando-lhe razão porque ele deveria pregar a palavra, fazer isso continuamente. Ele disse, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vejam, a sã, saudável, aquilo que produz vida, vida saudável. Ele disse, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Parece essas mocinhas que querem ouvir coisinhas agradáveis dos homens descarados. Elas sabem que eles não têm o que oferecer para, mas elas caem na conversa deles. É por isso que nós vemos coisas impressionantes. Como é que você justifica, como foi noticiado agora há pouco, um casamento entre uma advogada, ou coisa parecida, com um dos piores bandidos que o nosso país conheceu até hoje? Como é que você justifica isso? Conversinha que elas gostam de ouvir. Cuidado, minhas irmãs, viu? Vocês cuidado. Tenham cuidado, porque a história mostra que é tão fácil cair numa conversinha. O problema é esse, nós gostamos de ouvir o que nos interessa. Repare, quando o pastor chegou aqui, no domingo retrasado, uma coisa assim, que mandou lenha nos pastores e presbíteros, vê se nós gostamos disso. Aí começamos a dizer, ele está fora de contexto, ele está fora disso, aquilo outro. Não gostamos não, eu não gostei. E se eu tiver a oportunidade, vou dizer, eu não gostei mesmo não, meu irmão. Depois eu digo outras coisas, não é o momento. Mas nós não gostamos, pelo contrário, nós gostamos de ouvir o que nos agrada. Às vezes, nós temos consciência de que o que a pessoa disse não é a realidade a nosso respeito, mas nós gostamos tanto, diz assim, meu irmão, você é uma benção. Aí o miserável não diz, não sou não, eu sou a maldição. Ele diz, ele fica, é impressionante isso. Porque nós gostamos de ouvir, certo? Eles sabem disso. Por que alguém quer comprar sempre o último modelo, seja de computador, seja de carro, porque a gente ouve. Irmãos, faz diferença o que nós ouvimos. Então eles são sapecas nesse sentido, porque eles pregam o que o povo gosta de ouvir. Depois temos de atentar para o como eles pregam ou ensinam. Eles são enfáticos nas coisas que a Bíblia não é enfática. Vocês querem ver uma coisa? Vocês veem ênfase nas Escrituras com relação a dízimos e ofertas? Você vê isso? Mas eles são enfáticos. Mas como eles são enfáticos? Eles são tão enfáticos que nós não precisamos falar de dízimo e oferta aqui, porque vocês já ouvem demais. Para que falar mais disso? Basta dizer, sejam santos. Entendam que vocês pertencem ao Senhor, nós pertencemos a Ele. Tudo que nós temos pertence a Ele. Eu preciso gastar tempo ensinando isso. Eles falam demais. Isso eles falam demais. Mas quem dera que fosse só isso. Eles enfatizam aquilo que a Bíblia não enfatiza. Que importância eles dão às coisas que a Bíblia expõe, por exemplo, como essenciais. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala de pecado,
A Bíblia diz que o Senhor Deus odeia o pecado. A Bíblia diz que o Senhor Deus odeia tanto o pecado que derramou a sua ira sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele assumiu sobre si as nossas iniquidades. Eles não enfatizam a questão do pecado. Aliás, eles dão outro nome ao pecado. Eles não dão nome, eles não dizem as coisas que são na verdade. São falsos. Pecado, juízo do Senhor Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo enfatizou tanto essa questão do juízo, o juízo vindouro. Aliás, esse capítulo 7 de Mateus é uma exposição de que nós estamos debaixo do julgamento do Senhor Deus sempre. Não julgueis, para que não sejais julgados. Esse capítulo ele é praticamente uma expressão daquilo que o Senhor diz que vai ser no final. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que ele vai dizer àqueles que naquele dia se apresentarem a ele em iniquidade, portanto no seu pecado? Ele vai dizer, nunca vos conheci. É o Senhor Jesus Cristo, amor, é a essência, amor, que vai dizer sem misericórdia nenhuma aos hipócritas, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles não falam disso. Eles não falam de santificação do jeito que a Bíblia fala. Sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Ah, meus irmãos, como seria de grande proveito se todos crêssemos no que a Bíblia diz sobre isso? Porque tem alguns que andam brincando de Deus, andam brincando de religião. Como eu tenho dito, são aqueles que têm a sua agenda oculta. Vivem brincando, mas o Senhor diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Ele vai colher. Sim, não tem jeito. Não acreditemos, irmãos, naquele que diz, Deus é fiel, então ele vai cumprir a sua promessa. Vai. E tem uma promessa que ele diz, não há paz para os perversos. Ele diz, tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que faz o mal. Para com o Senhor Deus não há acepção de pessoas. Eles não dizem essas coisas. Eu pergunto, não dói? Dói, mas isso é tão importante para nós. Nunca se teve tanta reunião de casais como nesse último século e agora esse novo. Nunca se falou tanto disso. Mas observe, o que muitos casais gostam de ouvir. Uma vez que você se divorcia, fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, case de novo e acabou. Tudo bem, nova vida. É? O Senhor diz, eu odeio o repúdio. E continua odiando. Porque se alguém se casa de novo, porque por qualquer motivo brigou com a esposa ou o esposo e se deixaram, o Senhor diz que são adúlteros. E se não houver arrependimento, não há perdão. Como
Como eles pregam? Enfatizando o que a Bíblia não enfatiza. Quando eles pregam as suas coisas próprias, são superficiais e evasivos. Ou seja, quando eles pregam acerca da cruz, quando eles pregam acerca do pecado, eles são superficiais. E eles gostam de apresentar coisas sérias, mescladas de folguedos. Como eles fazem isso? E tem tanta gente indo para o inferno, porque eles estão aí enganando a esses tais, com seu modo de agir. Por último, temos que atentar para o que eles não pregam ou ensinam. E aqui está talvez o maior de todos os perigos desses tais. É o que eles não pregam. Isso quer dizer então que você não detecta de primeiro. Você ouve um sermão, não é suficiente, porque você ouviu uma vez. Você tem que ouvir mais, você tem que atentar mais. Mas o problema é o que eles não pregam ou ensinam. Como a intenção deles é conquistar as pessoas, arrastando-as para si, eles deixam de ensinar doutrinas consideradas impopulares. Eles não pregam certas doutrinas. Tem deles que até dizem que determinadas doutrinas que estão na Bíblia são do diabo. Quer ver? Eleição. A doutrina da eleição, dizer que a doutrina da eleição é do diabo, mas não está na Bíblia. Que blasfêmia! Eles dizem. Falar da ira de Deus, isso é coisa. Esses puritanos, eles falam, são puritanos. Deus é amigo. Deus já fez tudo o que tinha que fazer em relação ao pecado, de maneira que aí eles são antinomianos, ou seja, contra a lei de Deus. Eles dizem, não importa o que nós façamos, a nossa salvação está garantida. Mas é o Senhor quem diz, aqueles que ouvem a sua palavra e passam a crer nele, ele diz o seguinte: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim também os seus apóstolos continuam dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, de novo, não há, de hipótese alguma, alívio no sentido de o caminho em algum lugar ficar um pouquinho menos apertado, alargar-se. Não. Se nós estamos no caminho do Senhor, esse caminho é apertado. Não vai ser diferente. Mas eles vão dizer que não é bem assim. Aliás, tem gente aqui no coração dizendo que não é assim, que eu estou exagerando. Mas uma coisa eu lhe digo. Tão certo como você está me ouvindo, eu não estou vendo você, não sei quem é você. Mas assim como você está me ouvindo, se você não se arrepender, você vai um dia, nem que seja no inferno, você vai dizer, ele tinha razão no que pregava. Vocês lembram de Lázaro? Você lembra do rico que morreu e no inferno ele atentou para o que ele não devia fazer e fez? Ele atentou para as verdades do Senhor e não sustentou essas verdades?
Vocês lembram que ele queria, inclusive sem entendimento, no inferno, dizer: manda que Lázaro vá à minha casa paterna, porque tenho 3 irmãos, 5 irmãos, para que eles se arrependam, para que eles deixem essa vida que eu não pude deixar. Então eu repito, tão certo como você está me ouvindo, se você no coração está dizendo que eu estou sendo exagerado, se você não se arrepender, minha oração é que você se arrependa. Você no inferno vai comprovar que no dia 9 de dezembro de 2007, você ouviu essas coisas e você não quis aceitar. Assim vimos, irmãos, a identidade desses falsos. Vimos que eles são sutis, eles não parecem ser falsos, eles são gentis, eles vêm vestidos de ovelhas, manuseiam a Escritura do jeito deles, como se fossem verdadeiros. Vimos que por causa do que são de verdade, eles são terríveis, eles tragam, eles não têm dó. O que devemos fazer? Vimos o que devemos atentar para o que eles dizem, como o fazem e o que eles não pregam. Mas eu tenho uma palavra final. Meus irmãos, atentemos para aquele que é, como eu disse, diametralmente oposto ao caráter desses homens. Atentemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui está dizendo: entrai pela porta estreita. E no outro lugar ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, olha a ênfase, eu vos aliviarei. Olha o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Não nos coloquemos em jugo desigual com esses tais. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Vocês acreditam nessas coisas? Eu vou perguntar para esse querido: vocês acreditam nessas coisas? Sabe o que Isaías diz? Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Amanhã, se o Senhor Deus quiser, será segunda-feira. E vocês vão dizer se acreditaram nesta pregação. Quando vocês estiverem nos seus lugares de trabalho, de estudo, vocês vão dizer. Nós vamos dizer se acreditamos que o caminho seguro é o apertado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda a graça de termos coragem de dizer sim para Ele e tão somente para Ele. Fiquemos em pé, irmão.